Está no ar o Vitalidade, programa sobre saúde e qualidade de vida aqui da TV Câmara, canal 16 da NET. Você sabe como podemos, através do alimento, buscar uma nova forma de relacionamento entre as pessoas e conseguir a soberania alimentar? Para conversar sobre esse assunto, agricultura orgânica e familiar, recebemos hoje para uma conversa o agricultor biodinâmico, permacultor, integrante e gestor das comunidades que sustentam a agricultura, Alexandre Batista. Alexandre, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Vitalidade. Obrigado, Tatiana. Gostaria de te perguntar, para começar nosso bate-papo, como que começou o teu envolvimento com a agricultura orgânica? Você também é agricultor, é professor também dessa área, ministra diversos cursos, né, para as pessoas interessadas. Como que começou essa tua relação, então, com a agricultura familiar, com a permacultura, com a agrofloresta? Então, meu interesse começou lá em 88, quando eu participei de uma escola técnica. Eu fui para uma escola técnica, eu tinha 13 anos, algo assim, 3 anos e meio. Em Viamão, e depois, mais tarde, no início de 90, na Casa Natural, aqui mesmo em Novo Hamburgo, na antiga Casa Natural 5 de Abril. E essa relação com os alimentos ecológicos, alimentos da agricultura familiar, surgiu por uma curiosidade mesmo, que eu tinha essa relação com pessoas de vários lugares, na Casa Natural, ali no caso, de várias pessoas de vários lugares do mundo que discutiam este movimento da casa do alimento orgânico, do vegetarianismo, do movimento vegetariano e a questão da saúde também, principalmente uma busca pela soberania alimentar, né? O respeito aos povos tradicionais, à agricultura tradicional. E o que quer dizer soberania alimentar? A soberania alimentar é uma via para erradicar a fome e a desnutrição e garantir a segurança alimentar, né? Segurança alimentar duradoura e sustentável de todos os povos, né? De todas as classes sociais, né? O Brasil é um país poliétnico, né? Com uma grande biodiversidade. Nós poderíamos hoje nos tornar um exemplo para o mundo de soberania alimentar, né? Mas nós, em vez disso, trabalhamos para o ritmo do mercado, o ritmo das grandes corporações, né? Em vez de trabalharmos para uma outra realidade agrícola, com cuidado da cultura agrícola, né? Da cultura, de toda essa bagagem, essa manejo, forma de agricultura ancestral, né? Que cada povo, cada raça traz, podendo contribuir. A gente não consegue, alguma coisa a gente consegue na agricultura familiar, mas ainda estamos, grande parte da agricultura familiar, desses agricultores, estão dependentes do veneno, né? A gente falou na apresentação do programa sobre as comunidades que sustentam a agricultura, que são chamadas CSAs, que foi motivo, inclusive, de um encontro realizado aqui em Novo Hamburgo, né, do 10º encontro temático que foi organizado pela Feira Viva e pelo Grupo Araçá, que são pessoas que trabalham também com alimentação orgânica e o consumo consciente, e esse evento foi realizado no início do mês aqui em Novo Hamburgo. E o senhor falou sobre essas comunidades, né? O que são essas comunidades e o que elas buscam? Então, são pessoas que querem se alimentar de forma segura, saudável e poder apoiar um agricultor, né, colaborar com o agricultor todos os meses e participar de todo o planejamento do plantio, né, todo o manejo na agricultura. Comunidade que apoia, né, CSA significa comunidade que apoia o agricultor, a agricultura, né? Nasceu na década de 80 nos Estados Unidos. E hoje no Brasil ela existe há quase 8 anos. No Rio Grande do Sul já existe há 5 anos. E este encontro, né, esse trabalho mútuo
por um alimento, por uma soberania alimentar, por uma segurança alimentar e nutricional, né, onde todos somos corresponsáveis. Então, é uma parceria do agricultor com o antigo consumidor, que ele deixa, no momento que ele participa da CSL, ele deixa de ser consumidor, ele se torna co-agricultor. E tem, como todas as semanas, 8, pode ser até 50 itens de alimentos num lugar prontos ali, alimentos frescos, que ele sabe a origem, que ele sabe quem plantou, para ir até lá e buscar o seu alimento. Então não tem mais essa relação de ganha e perde, é uma relação do ganha-ganha, a cultura do apreço, né? Não tem mais um preço, você vai, retira o seu alimento e você não precisa pagar porque você já garantiu até a entrada, logo na entrada do mês, até o dia 8, este valor, né, esse subsídio para o agricultor. Então, o agricultor, ele tem esse salário garantido, ele trabalha fazendo aquilo que ele melhor sabe fazer, que é o seu ofício, né? A gente deixa de chamar o agricultor de produtor, né? O produtor, infelizmente, o produtor ele ainda depende do veneno, né? Ele trabalha para o ritmo da empresa e o agricultor, ele trabalha para o ritmo da natureza. Então esse alimento ele vai estar rico em energia vital e essas pessoas que recebem esse alimento também vão se empoderar dessas forças, né, que não são só terrenas, mas também forças cósmicas, né, porque todos os alimentos são alimentos também, de preferência, alimentos biodinâmicos, né, porque a gente leva um treinamento da agricultura biodinâmica para esses agricultores. Eles fazem essa transição saindo do orgânico para o biodinâmico. E qual é a diferença? Qual é a diferença? A agricultura biodinâmica é uma agricultura recente, né? Ela nasceu em 1924, em 8 conferências, por um cara chamado Rudolf Steiner, né? Filósofo, médico, espiritualista. Ela trabalha com todos os conceitos, assim, ela incorpora todos os conceitos da agricultura orgânica, da agricultura agroecológica, o não uso de agrotóxicos, né? O não uso de adubos sintéticos, né? Mas o adubo vivo, o adubo, o composto, né? O controle de insetos, de doenças de forma natural, né? O uso de matéria orgânica. Mas uma característica que diferencia, né, uma característica da biodinâmica, além de tudo isso, é que ela considera o organismo agrícola, a propriedade agrícola, um organismo vivo, né? A ideia é transformar, então, este organismo agrícola num organismo vivo, onde tudo está interligado, assim como o corpo humano, um ser humano, né? Como o nosso ser humano tem a cabeça, o coração, o pulmão, os membros, braços, pernas. Essa é a ideia da propriedade, não trabalhar uma só coisa, mas quando você usa esses preparados que são a base animal, de plantas medicinais e cristais, você consegue tratar de forma homeopática toda essa propriedade, né? Em vez de usar agrotóxicos, utiliza esse material biodinâmico Isso. para prevenir doenças e a proliferação de insetos, por exemplo? Exatamente, né? Uma outra característica também da agricultura biodinâmica é que ela vai trabalhar com o uso tradicional da lua, mas no caso também, né, resgate ao uso tradicional da lua, mas além disso, os planetas e suas qualidades. Então nós vamos trabalhar com essa força dos zodíacos, né? Todas as constelações também e todos os planetas. Então essas qualidades planetárias através desses preparados, né? Que nós temos, são 8 preparados, né? Um preparado que é com esterco de vaca, um outro preparado que é o cristal de quartzo e 6 preparados que são essas plantas medicinais, né? De forma homeopática, assim como a gente aplica, né, eles no momento. Então nós temos um calendário, né? Então nós temos o dia, o momento, né, toda essa relação
da Lua também, em relação à posição dos planetas, né? E professor, cada planeta rege determinado tipo de plantação, por exemplo, flores, frutas, folhas, né? Como que funciona, Sim, resumidamente, essa dinâmica? Então, naquela época, assim, o Sol, a gente tem uma ideia de que a Terra, né, nós estamos enxergando da Terra para os planetas, né? Então, uma forma geocêntrica, né, não heliocêntrica, como tudo gira em volta do planeta, mas naquela época os povos não tinham essa tecnologia, então eles enxergavam o Sol como um planeta, a Lua como um planeta, e não o Sol como uma estrela, a Lua como um satélite da Terra. Então nós temos 7 planetas, né? O Sol, por exemplo, ele vai influenciar bastante nas sementes, né? Depois Mercúrio vai influenciar bastante nas folhas das plantas. Depois Vênus, bastante nas flores, todas as flores comestíveis, as flores de jardins, quase todas as flores são comestíveis, né? Que bom a gente saber disso, assim. A Lua, nas raízes, ela vai trazer essas forças para as raízes. Marte trazer as forças para a estrutura, né? Traz o metal de Marte é o ferro que traz a estrutura, então vai trazer essas forças para a estrutura das plantas. Júpiter, né? Para toda aquela inflorescência, né? Aquela força das flores, que muitas vezes é o fruto também, que é o caso do abacaxi, né? Que tem essa forma. Alcachofra também, né? Daí depois Saturno, que é os frutos, né? São os frutos, todos os frutos da horta, que você vai ter a berinjela, né? Tomate, pepino, enfim, né? Tanto também dos frutos de pomar, né? Lembrando que nas raízes nós vamos ter todos os legumes ali, né? Como é que eu vou dizer? A cenoura, a beterraba, né, a batata, enfim, a própria mandioca. E como uma pessoa que está tendo a sua horta em casa, por exemplo, ela pode aproveitar alguns conceitos da biodinâmica dos planetas para cuidar da sua horta, por exemplo, do seu pomar? Pode. Ou só num contexto mais amplo, assim, de uma plantação? Nós podemos, sim, podemos aproveitar o calendário, né? Uma propriedade biodinâmica, ela não necessariamente ela precisa usar os preparados biodinâmicos, né? Que é uma parte mais complexa, porque sempre é um grupo que elabora esses preparados. Mas uma propriedade em equilíbrio, uma propriedade respeitando, né, os ritmos da natureza, respeitando os animais, né? Então a gente brinca que nós não temos pragas na horta, nós temos organismos com fome, né? Então, respeitando esses ritmos, não precisando usar defensivos químicos nem nada, você tem uma propriedade biodinâmica, porque a origem da palavra biodinâmica é força vital, né? Dínamos, em grego, é força, né? Bio, vida, então é força vital. Você pode ter um quintal biodinâmico, desde que você organize e faça parte todo este organismo. Você, pequeno produtor, não usar mais o conceito de produtor, né? Mas adepto, então, da agricultura familiar, da agricultura orgânica, né? Num país como o Brasil, que utiliza muito ainda agrotóxicos, e no Rio Grande do Sul também, né? Qual a importância da alimentação orgânica para a vida das pessoas? Quando um país assim ele usa muito veneno, muito agrotóxico, você tira toda a possibilidade de segurança alimentar e nutricional, né? Quer dizer, você tem todo aquele conceito da soberania alimentar. O agrotóxico, ele vai te causar muitas doenças, além de acabar com toda a vida, né, no organismo, se tratando assim, pensando na propriedade agrícola. Você acaba com toda a possibilidade de vida neste ambiente, e nós precisamos dessa vida, nós somos vida que precisamos de vida. Então, quando você mata algumas para ter uma grande produção, para atender as corporações, para atender o mercado,
você já naturalmente você já está fazendo com que a doença se instale na propriedade, né? Então você já começa a adoecer a partir dessa ideia. E o uso do veneno, ele, através do alimento, ele vai tirando a vontade do ser humano, aquela vontade que é o despertar da consciência, que faz acordar o ser humano, que não é só aquela de levantar de manhã e ir para o trabalho, né, e voltar para casa, mas essa vontade, este sentir também o todo, né, o se perceber como dentro de um universo que não é só a Terra, mas que tem muita informação, que tem muita consciência, né? Então um alimento orgânico, e eu gosto de trazer que o alimento orgânico biodinâmico, o alimento biodinâmico, ele traz de volta, através dessa informação, dessas informações cósmica e terrena, a energia vital, aquilo que tu precisa para se manter vivo aqui, consciente. Então, quando você usa o veneno, você acaba com... E você vai tornando essa população, as pessoas, por interesses de alguns, acredito, porque eu não tenho outra explicação para mim, senão tornar uma grande, como que eu vou dizer, pessoas dependentes e sem vontades para só fazerem o que um sistema determina, né? Não despertar para outra coisa. Então eu acredito que o alimento é a grande revolução. Podemos através do alimento fazermos as nossas revoluções e as nossas transformações sociais, né? É de baixo para cima essa transformação social. Quando você usa o veneno, você tira essa possibilidade. Nesse sentido que eu gostaria de perguntar, então, como através do alimento você acredita que nós podemos manter um novo tipo de relacionamento com as pessoas? Dentro da CSA, nós construímos essa arte social, né? Essa pedagogia do fazer, essa relação entre as pessoas, porque toda semana eles recebem, então eles vão retirar os seus alimentos. Nessa troca de saberes, né, trocas de experiência, é que acontecem esses movimentos, né, de liberdade, digamos assim, do eu, né, do ser humano, porque eu acredito no alimento como transformação social, porque justamente é isso que nós precisamos. Nós precisamos de todos os minerais necessários para nos mantermos vivos, que dentro de uma agricultura industrial, uma agricultura empresarial, ela não traz mais, né? Então você elimina. E quando você começa a se alimentar com energia, não só pensando no alimento, mas com a energia que ele carrega, daí você consegue se nutrir de verdade, daí você consegue pensar melhor, né? Daí você consegue eleger um candidato melhor, né? Eleger um presidente melhor, né? Porque senão nós vamos viver numa grande cegueira, como diria Saramago, né? Essa cegueira que não precisa estar cego, né? Mas é uma outra cegueira. Então, através do alimento, isso está acontecendo e as pessoas não estão se dando conta, né? O quão perigoso é isso, porque é para alimentar uma economia apenas, né? Ou é para cegar a população? Então, a transformação ela pode acontecer através desses movimentos, né, de consumidor e agricultor que estão nascendo neste momento, né, em várias partes do mundo, assim, em vários países. E a CSA é um movimento, uma alternativa dessas, é um grupo assim, de consumo consciente. E a CCA seria uma alternativa, por exemplo, porque hoje se vai a um grande supermercado, os produtos orgânicos encontrados ali dentro são muito caros, né? Em algumas cidades a gente tem feiras orgânicas, né? Mas as comunidades também seriam uma alternativa até para o custo, né?
porque os produtos orgânicos numa prateleira de supermercado geralmente são maiores. Quando você vai no mercado, você não sabe a procedência daquele alimento, você não sabe o quanto que ele viajou. Normalmente é muito cômodo, nós vamos no mercado no inverno e conseguimos comprar melancia, mas melancia não é de inverno, né? Não é de inverno. Temos outros alimentos para comer naquela época. Então, dentro desses grupos de consumo consciente, de consumos responsáveis, de valores fraterno, que a CSA faz parte, você come alimentos da época, né? Você come alimentos que viajaram no máximo 100 quilômetros e você segura toda a energia, toda a informação desse alimento, né? Necessário para você como ser humano, né? Como uma alternativa. Uma alternativa, sim. Além de você se alimentar de forma correta, de forma saudável, você ainda consegue manter a agricultura familiar viva e dá a oportunidade para o agricultor respeitar as nascentes, respeitar toda essa biodiversidade na propriedade. Você consegue manter, né, quando eu digo manter, você paga todo mês, no início do mês, um valor que vai ser discutido junto com o agricultor, né? Que valor é esse? Um valor fraterno, porque não vai ser o mesmo valor de uma feira, o alimento vai ser um valor menor, porque ele não vai ter mais o uso da feira, ele não vai pagar mais pelo uso, ele não vai pagar mais embalagem, por toda a divulgação, né? Mas como fazer esse exercício, né? Como exercitar isso, assim, que valor que eu posso pagar, que valor que o agricultor precisa receber e também exercitando a confiança, né? Porque você vai precisar confiar no agricultor, o agricultor vai precisar confiar na comunidade. Então é uma nova forma de economia social, onde você está fora do Estado, né? Você não alimenta mais um mercado, você alimenta quem precisa ser alimentado, né? E quem realmente vai garantir um alimento rico em energia vital, rico em informação, né? Porque nossa, o Rio Grande do Sul, ele está assim, com altos problemas, são mais de 200 municípios no Rio Grande do Sul com problemas assim de obesidade, né? Tem um grande índice de obesidade do Rio Grande do Sul por essa má alimentação, por essa forma errada de se alimentar. E claro, também está relacionado ao grande, né, o uso abusivo de venenos, de agrotóxicos e de tudo mais, e as pessoas vão se alimentando porque é essa cegueira, né? Você não percebe, mas tu olha, tá tudo bem, a gente vive como uma máquina, né? Porque nós não conseguimos mais despertar, porque realmente é tanta coisa, né? O agrotóxico não está só apenas no alimento, né? É visual também, é muita coisa. E aí quando você consegue manter um agricultor, a tua relação com as pessoas também começa a mudar e tu vai ter também as preocupações, mas tu vai tentar resolver todo mundo junto, né? Todo mundo apoia o agricultor. Eles vão entender, inclusive, se naquela semana ele não conseguiu levar os 8 ou 10, ou enfim, como foi decidido. Nós trabalhamos com uma cesta universal que são 8 itens, 8 tipos de alimentos. Se, por exemplo, deu uma chuva forte, acabou estragando a lavoura, o consumidor, o coagricultor, ele vai compreender, ele não vai deixar de manter o agricultor. Por um ano, ele vai pagar um valor fixo, né? Por um ano, ele vai apoiar o agricultor. E essas comunidades, elas já existem em diversos municípios aqui do Rio Grande do Sul, ainda, por exemplo, aqui em Novo Hamburgo. Eu sei que aqui em Novo Hamburgo a gente tem o Grupo Araçá, já trouxemos Sim. aqui no Vitalidade, né? Mas tem uma CSA aqui, por exemplo, CSAs aqui? Então, eu gostaria muito que a partir, né, pudesse nascer assim depois dessa conversa assim com eles, né, que nós tivemos, que eles pudessem articular, impulsionar um grupo de consumo assim,
uma CSA, mas hoje em dia, hoje nós temos uma que nasceu, foi em Porto Alegre, né? A primeira CSA no Rio Grande do Sul foi em Porto Alegre, depois Caxias e Canoas. Nós estamos agora com projetos para começar uma em Tapes, Montenegro, Farroupilha, Nova Petrópolis. Já está se espalhando pelo interior Sim, já do está estado. se espalhando, né? A CSA-RS, ela é uma incubadora, ela dá essas formações, né? E uma característica da CSA-RS é que ela traz essas pequenas formações de agricultura biodinâmica, porque a ideia é que a gente possa empoderar essas pessoas, possamos resgatar o que é verdadeiro e principalmente a confiança, né? Que a gente possa confiar um no outro. Professor, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco e gostaria de encerrar esse primeiro bloco então perguntando: muitas famílias já têm a preocupação, o senhor falou ali da obesidade, de consumir menos produtos industrializados, mas nem sempre é possível ainda uma alimentação totalmente orgânica, né? Para quem ainda recorre ao supermercado, às fruteiras, né, para adquirir seus alimentos, tem alguma dica prática que poderia ser dado para tentar eliminar um pouco dos agrotóxicos contidos nesses alimentos, embora não seja o ideal, mas que momentaneamente se possa fazer, porque eu acredito que seja uma preocupação, né? E se tem algum chá ou alguma coisa que também seja capaz de limpar o organismo dessas propriedades. Sim, eu acho que a gente precisa recorrer mais à medicina caseira, aqueles chazinhos do quintal, né, quando nós moramos em casa. Quando nós não moramos em apartamento, tentar cultivar o máximo de temperos em vasos, né, até hortaliças também podemos cultivar em vasos, e bastante plantas medicinais, né? Cúrcuma é uma raiz importante nós comermos todos os dias para fazer esse tratamento, essa limpeza, né? Quando nós conseguimos morar numa casa, nós podemos cultivar, podemos plantar uma graviola, também a folha da graviola, né? Mas principalmente tentarmos comer pelo menos 3, 4 folhas de alface por dia, ou qualquer alimento, né, que a gente possa comer uma cenoura orgânica por dia, que a gente possa comer algum alimento que seja de verdade, que tenha essas energias que eu estou falando, né, que eu estou trazendo, essa força vital, para que o nosso organismo possa compreender e acordar todos os dias, né? Tipo, teu organismo precisa de um outro organismo vivo, esse alimento ele é vivo, ele precisa trazer essas forças, né? Para que a gente possa aos pouquinhos se prevenir também. Se nós comermos só alimentos, além de viajar, alimentos que quase não vão ter essas forças, que são forças que elas podem chegar a tratar, a curar enfermidades da alma, né? Então, se a gente pensar que nós precisamos alimentar a alma também, não só o corpo físico, né, daí nós vamos conseguir. É mais complexo do que simplesmente, então, utilizar algum produto ou mesmo vinagre para limpar as folhas, tentar tirar um pouco do agrotóxico, vai além. Vai além, mas claro que podemos usar essas técnicas, sim, né? Mas se nós conseguimos, por exemplo, em Novo Hamburgo tem uma parte muito grande que é rural, eu acho, não sei se eu estou errado, 2/3 do Temos município. o bairro Lomba Grande, que é bem grande. Que é bem grande, que tem não sei, eu posso estar exagerando, não sei, mas um dia eu escutei, de a gente, se puder, adotar mesmo um agricultor, né? Se puder se aproximar de um agricultor. Fazer uma mudança no estilo de vida. Isso, com certeza. E eu acredito que é só uma questão de consciência, porque todo mundo pode comer alimentos orgânicos, né? Eu acho que é possível. Eu acho que a gente
sempre fica muito dependente das políticas públicas, né? Que eles nos ajudem, mas nós não temos que, nós precisamos trazer essa vontade e construirmos possibilidades, né? Construímos esses caminhos. Então, se eu moro numa casa, o que é que eu posso plantar ali para eu poder consumir como um remédio, né? Então, se você se alimenta com essas forças, né? Não falando de agricultura biodinâmica, mas o alimento natural com esterco de galinha, com esterco de vaca, claro, você vai fazer todo o tratamento para esse esterco e tudo mais, com um composto, você está se curando, né, futuras enfermidades. Obrigada, professor. Hoje estamos conversando com o agricultor e também ambientalista Alexandre Batista. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Fique conosco. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. Estamos de volta com o programa Vitalidade. Hoje o nosso bate-papo é com o agricultor e ambientalista Alexandre Batista. Conversamos, dentre outros assuntos, sobre agricultura familiar, relacionamento interpessoal e alimentação orgânica. Professor, então, voltando aqui para a nossa conversa, qual a importância da agricultura familiar na escola? A gente sabe que tem uma lei federal que exige que, no mínimo, 30% da alimentação escolar seja fornecida pela agricultura familiar. Você é um produtor, não gosta muito desse termo, né? Mas que realiza, então, essa atividade na sua região. Quais as principais dificuldades e o que ainda precisa ser fomentado, né, nesse sentido? Então, como você falou, eu sou um agricultor e forneci durante 5 anos alimentos para as escolas e creches no município onde eu tenho a minha propriedade, meu organismo agrícola, que fica no Vale Taquari, em Taquari. Eu sempre foi um trabalho que eu acreditei, que eu acho que a importância, né, você trabalhar para o PNAE, você está alimentando aquela ideia, ajudando naquela ideia de que a segurança alimentar e nutricional ela pode existir com as políticas públicas, e este projeto, né, assim como o PA, enfim, outros projetos, ele existe e o agricultor ele pode aproveitar. Mas não só o agricultor levando, né, porque quando eu chegava, eu tentava, todas as vezes, sempre nós conversávamos sobre como planejar, como construir hortas, né? Então essa educação rural, essa educação, né, essa pedagogia do fazer é muito importante também, além do trabalho, além dessas leis do 30% do alimento, 30% orgânico, né? Eu acho que precisa também a força do professor, né? O trabalho, a disposição do professor em fomentar também isso dentro da escola, né? Dentro da creche, né? Construções, né, de hortas. Nós temos um projeto que existe há 5 anos já, que é levar alimentos
com a agricultura biodinâmica dentro das escolas, né, nos pátios, né, essa parte que muitas vezes está ali parada, ociosa, e junto com uma pedagogia do fazer. Então tem um projeto que se chama Agricultura Biodinâmica como forma de pedagogia do fazer com sentido, né? Então, trazendo toda a comunidade escolar, né, os professores, os alunos, mas também a comunidade do entorno. Né? Como que a gente trabalha isso para melhorar essa relação com o alimento, com a agricultura. E as políticas, as políticas públicas, elas dão esse start, né, esse impulso, mas a gente pode fazer mais a partir daí, né? Não só levar o alimento, entregar o alimento, né, como um negócio, mas eu estou entregando um alimento que vai colaborar para o crescimento, para o desenvolvimento daquela criança e quanto mais eu posso levar. É assim que eu sempre trabalhei. Então eu trabalhava essa pedagogia, né? Você falou em PNAE, para quem está nos assistindo, então é o Programa de Alimentação Escolar, né? Que tem como princípios promover uma alimentação saudável, adequada, o respeito à cultura, às tradições dos hábitos alimentares, né? Regionalismos, né, alimentares, a segurança alimentar e nutricional e ao desenvolvimento sustentável. Na sua avaliação, é fundamental investir na agricultura familiar? Sem dúvida, sim. Hoje... A gente sabe que os agricultores, eles passam por diversas preocupações durante o ano, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, tem seca, tem chuva, né? Às vezes acontece de perder os alimentos, como você comentou no bloco anterior. Exatamente. Por isso eu penso sempre na CSA, para a agricultura familiar, né? Quando eu trouxe esse projeto para o Rio Grande do Sul, eu fui conversar com agricultores de assentamentos da reforma agrária, né, onde você vai encontrar o maior número assim, de famílias, né, da agricultura familiar, né, trabalhando, atuando e desenvolvendo essa consciência mesmo, a importância do alimento, tentando trabalhar a SANA, que é essa segurança alimentar e nutricional. E, sem dúvida, os agricultores passam por todas essas dificuldades e lá na frente, muitas vezes, eles não conseguem repassar os seus alimentos porque o mercado não aceita, né? Porque teve um probleminha na cor, teve um probleminha no tamanho, teve várias coisinhas. Então, este mercado ele não vai aceitar este alimento e ele pode, então, ter essa perda na lavoura, o agricultor, quando ele trabalha sozinho. Quando você tem uma comunidade por trás apoiando ele, todo o alimento é valorizado, né? Todo alimento é recebido. Então, por isso, a importância da comunidade amparando, da comunidade junto com o agricultor, né? E claro que tem muitas técnicas. Hoje você trabalha com a agrofloresta, né, que são alimentos plantados dentro das florestas. A floresta ela vai proteger, né, o alimento de grandes temporais, enfim, fortes chuvas, né, sol muito quente, enfim, esses calores muito intensos. Mas nem todo agricultor conhece. Então, isso ainda é novo no Brasil, essa agricultura, porque nem todos conseguiram se encorajar para trabalhar dessa forma. Você também é permacultor, né? Poderia explicar um pouquinho mais dessa... A permacultura, ela nasceu na década de 70, né, por um professor chamado Bill Mollison. E aí são tecnologias que ele traz ancestral com as tecnologias modernas, né, na agricultura, na construção. Uma fusão. É uma fusão. E a ideia é que a permacultura, essa palavrinha permacultura, é a cultura permanente, que a gente possa trabalhar com a cultura na agricultura de forma permanente, quando eu escolho, né, ser um agricultor agroecológico, que eu possa continuar e trabalhar e difundir isso, e levar isso, disseminar esse trabalho. Assim como a bioconstrução também, a permacultura ela trabalha muito com esses desenhos, né, como é que eu vou dizer...
de jardins produtivos. Então você tem um jardim de alimentos, você tem toda essa forma desenhada, respeitando os ritmos da natureza, fazendo um trabalho que a natureza normalmente faz, mas que você consegue apressar um pouquinho, digamos assim, trabalha com toda essa questão da sustentabilidade, né? Com criança, a gente gosta de trabalhar com as crianças porque as crianças, elas, muitas vezes na escola, elas têm essa coisa são um pouco agitadas, então construir, né, esses desenhos sustentáveis, elas constroem um caminho que é o que a gente gostaria que existisse na sociedade, que é um caminho de respeito, que é um caminho integrado, que é um caminho onde você tem uma planta que se dá bem com todas, né, com outra planta que beneficia a outra planta. Então esse consórcio de plantas dentro da permacultura, você tem essas relações muito vivas e uma não tem a competição, como é que eu vou dizer, essa competição que vai prejudicar o crescimento, né? Então são mais ou menos essas formas de agricultura urbana, essas formas de agriculturas que você consegue trazer para uma escola, que tu não consegue trazer o mesmo ritmo de uma propriedade grande, mas tu consegue produzir tudo o que tu precisa dentro de uma escola de forma bem permacultural, que eles chamam, né? Que é a ideia da permacultura, usando essas técnicas todas, né? Alexandre, tem países como a Noruega, né, que prima por uma agricultura orgânica, tem metas de atingir 100% de uma agricultura orgânica, e o Brasil muitas vezes parece que está na contramão, né, por investir tanto em agrotóxicos e liberar alguns agrotóxicos. Você acredita, qual a sua avaliação sobre a agricultura brasileira, né, e se ao mesmo tempo, como resistência até tem surgido esses outros grupos que estão se espalhando mais, porque as pessoas também estão procurando uma alimentação de mais qualidade? A gente sempre traz os exemplos, né, de fora, porque parece que deram certo, estão dando certo, enfim. A Noruega tem um grande índice de suicídios também, né? Pode ser a causa também antes de se tornar um exemplo, né? O que nós precisamos pensar enquanto agricultores, enquanto cidadãos brasileiros, é o quanto até quando nós queremos comer alimentos envenenados. Porque a gente sabe dos riscos que passamos, né? Quando a gente fala da permacultura, a gente pensa, poxa, mas isso é complexo. Mas não, se você estiver plantando no quintal da sua casa ou usando a calçada para plantar alimento, isso é permacultura, né? Às vezes o nome é complexo, mas na prática é uma outra coisa. Então, o que é que nós podemos fazer enquanto pessoas responsáveis pelo nosso bairro, né? Pela nossa cidade, pelo nosso país? Uma coisa que eu vejo quando você vai no mercado, quantas embalagens você compra junto, né? E o que fazer com essa embalagem, né? Porque chama a atenção o rótulo, o alimento tal, mas que não é mais alimento. Quando você tem alguma coisa, um alimento, um produto dentro de uma embalagem presa, diferente de você, né, você pegar, você vai numa feira e encontra algo na feira, né, que acabou de ser colhido. Então, eu acho que nós precisamos tomar consciência disso e tentarmos mudar a nossa forma de olhar o mundo, né? Olhar
o nosso Brasil, o nosso país. E se a gente não tem este poder, essa força de transformar essa política, mas que pelo menos a gente possa transformar o nosso bairro, tentando cultivar boas ideias, cultivar bons pensamentos, né, e tentar transformar a partir da minha família, a partir dos meus colegas, dos meus amigos, porque o veneno ele está tomando conta do nosso país. Ele é um país que há muito tempo ele lidera no uso de venenos, né, de agrotóxicos. O Rio Grande do Sul há muitos anos ele lidera. Então, é o estado que mais consome veneno. Eu não gosto nem de chamar, eu já chamo de veneno porque é isso, porque ele mata, né? Ele, no mundo, né, o Rio Grande do Sul é o estado que mais consome veneno no mundo. É assustador, né? Isso, é assustador. E quando aí você tem todo mundo falando, você tem a mídia falando, você tem, né, como é que é... Agora me fugiu o nome. No Brasil nós temos o órgão que... A Anvisa? A Anvisa, obrigado. A Anvisa que traz a parte, né, os riscos do uso de venenos, cânceres e tudo mais. Nós escutamos, mas nós não sabemos o que fazer. Né? Como que eu posso mudar, transformar? Então, eu trago a CSA como um caminho. A CSA, a comunidade que apoia a agricultura, a comunidade que sustenta a agricultura como um caminho, né, de consciência. Porque nós não estamos apenas matando alguns organismos no solo, algumas plantas, nós estamos alguns animais e tudo mais, nós também estamos matando a nossa espécie humana. E claro que nós, né, nós tentamos mudar isso, mas a gente sempre espera de cima, né, de cima. Quando nós começarmos a trabalhar a base, cada um desenvolver, né, algo para mudar, eu acho que vai começar a irradiar isso, sabe? Porque é assustador, é assustador. Nós temos muitos conceitos, né? Nós trazemos muitos conceitos da Europa para cá, e nós esquecemos que os grandes permacultores foram os Guarani, que são os Guarani. Nós esquecemos que os grandes agricultores e que sempre trabalharam com agrofloresta são os Guaranis, são os povos tradicionais. Nós parece que precisamos de pessoas que nos mostrem, e eles vêm, falam, olha, vocês estão morrendo se vocês forem por aqui, mas nós estamos matando os nossos professores. Porque quando nós vamos no mercado e compramos uma Coca-Cola, nós estamos colaborando, né, para o massacre dos Guaranis, ou para o massacre de uma etnia, É assustador, é triste, mas enquanto nós investimos nessas corporações, nós vamos só falar dos conceitos. Professor, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Se o senhor pudesse deixar uma mensagem, então, para quem está nos assistindo, a comunidade de Novo Hamburgo, da região, quem está nos vendo também pela internet, né? De repente, um pequeno agricultor ou quem está começando a sua horta em casa ou na sacada do seu apartamento, a importância disso e o que poderia fazer, assim, para trazer mais qualidade, então, para suas plantas, mais vida para suas plantas. Obrigado, Tatiane, eu agradeço. Gostaria que a comunidade, então, aproveitasse mais os agricultores do entorno, né, dos centros, né? E Lomba Grande, eu conheço, e é grande, tem muitos agricultores, e que a gente pudesse valorizar mais o alimento, né, e não
chamarmos o alimento de produto, e o agricultor de agricultor, porque são homens do campo, né? São camponeses e que trabalham com os mistérios da terra e que tem essa relação com as estrelas, com a lua, com os planetas. Ainda que eles não saibam, não precisam entender de astronomia, de astrologia, nem nada disso, mas o fazer é intrínseco, essa força é desde sempre, né? Os seus pais foram agricultores, seus avós foram agricultores. Assim, acolher essa agricultura, né? Natural, viva, e tentar devagarinho criando essas relações para transformar, quem sabe, o nosso bairro, nossa cidade, né? E cultivar bons pensamentos e boas relações e principalmente cultivar bons alimentos. E é possível cultivar na nossa própria casa, né? É possível, por isso a permacultura urbana, que você vai utilizar qualquer embalagem que você tiver em casa para fazer esse cultivo, né? E se relacionar com umas plantas, né? Ter essa vivência também. É tão lindo ser agricultor, né? É tão lindo poder cuidar de uma planta, adotar uma planta, você saber que você colocou toda a sua energia, né? Toda a sua vontade ali, a sua energia vital para aquela planta, e você vai poder consumi-la depois, né? Então, é possível sim, é possível dentro, né, de uma pequena quantidade de alimentos, mas você cultivar em apartamentos, em sacadas, né? Uma coisa legal que eu acho que na Europa tem muitos países que cultivam nas sacadas, né? Assim, nos terráceos, né? Dos prédios. Aqui em Porto Alegre também tem um movimento, não sei como é que está agora, mas tem as hortas verticais. As hortas também, verticais, e também aqui em Novo Hamburgo tem hortas comunitárias, hortas urbanas, né? Parece que é um bairro, não sei, Harmonia, pode ser Harmonia? Harmonia, acho que é em Canoas. Não, perdão, então é Rondônia? Rondônia. Pode ser o bairro, tem as hortas urbanas, e a horta urbana também é um movimento super lindo. Você adota um terreno baldio, né, e você começa junto com a comunidade coletivamente. Então, é como você participar de uma CSA, é colaborativo, onde você é responsável por aquele projeto. Então, tem isso, porque senão a gente vai achar que tudo vem do mercado, e não é assim, né? Nossas crianças, nossos jovens, eles precisam conhecer essa realidade agrícola também. Muito obrigada, então, Alexandre, pela sua participação aqui no Vitalidade. Eu agradeço. O Vitalidade de hoje chegou ao fim. Hoje entendemos melhor como podemos, através do alimento, buscar uma nova forma de relacionamento entre as pessoas e atingir a soberania alimentar. Para conversar sobre esse assunto, também sobre agricultura familiar e alimentação orgânica, recebemos aqui no estúdio da TV Câmara o agricultor biodinâmico, permacultor, integrante e gestor das comunidades que sustentam a agricultura, Alexandre Batista. O programa será reprisado aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET. Essa e outras edições do Vitalidade estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TV Câmara NH. Lembramos que sugestões de pauta para serem abordadas aqui pelo programa podem ser enviadas para o e-mail tv@câmaranh.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.